Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Fluminense, do Tricolor, que venceu o Ceará por 1-0, o gol do René, e entrou aí no G6 da competição. Vamos trazer a jornalista trazendo as últimas informações do Tricolor, que já se reapresenta porque domingo já tem jogo novamente e o mesmo Ceará de ontem será o adversário de domingo, aí já pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos também trazer os comentaristas falando do Tricolor, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer a classificação e como que o Fluminense está na tabela. Aí a classificação do Campeonato Brasileiro, os 10 primeiros colocados: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Fluminense. A turma do G6, o Fluminense entrando neste grupo dos 6 primeiros colocados. Depois Botafogo, Vasco, São Paulo e Corinthians. A Roberta Barroso chegando aqui com a gente também para falar desse momento de Zubeldia, de Fluminense, chegando ao G6 do Brasileirão. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Bom dia. Tudo bem, Glaucia? Bom dia, beijo para você, amigos do Sport Center, fã de esporte. É isso, o Fluminense cumpriu a missão, conseguiu esses 3 pontos ontem contra o Ceará, entrou no G6 do Campeonato Brasileiro, buscando essa vaga na Libertadores do próximo ano. Ontem, um jogo em que as duas equipes deixaram um pouco a desejar ofensivamente, mas foi uma partida bem movimentada, com o Fluminense tendo as melhores oportunidades. Vocês falaram aí do gol, teve polêmica de arbitragem, porque a bola não bateu na mão do Marlon, bateu na verdade na costela do jogador, mas o juiz marcou a falta que acabou saindo, então, o gol de René, ele que cobrou direto para o gol e foi então o gol que a gente pode dizer decidiu essa partida. O Lúcio Acosta é um jogador que vem crescendo bastante com o técnico Zubeldia. Ontem o Fluminense também encontrava espaços muito pela criatividade do Acosta, sendo que tem um problema, ele levou o 3º cartão amarelo, está fora do próximo compromisso contra o Ceará, justamente o Ceará no próximo final de semana, mas pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, e o Zubeldia terá que encontrar uma solução, né? Porque ele vem deixando esse Fluminense mais competitivo. O Zubeldia até foi perguntado sobre esse desafio ontem na entrevista coletiva e ele disse que vai encontrar até, né, uma solução, que o Renato Gaúcho antes jogava sem o Lúcio Acosta, então ele vai encontrar uma variação, tem essa semana aí para isso. O Bernal também está fora do próximo compromisso, levou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Esse Fluminense, então, no G6 do Campeonato Brasileiro, chegou a 2 vitórias seguidas. Há 2 meses não vencia 2 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro. E vale a gente trazer aqui que os últimos jogos do Fluminense, o Tricolor venceu com aquele placar magrinho, 1-0, mas que garante 3 pontos, isso é importante, só que com gols de jogadores da defesa. René, Samuel Xavier e Thiago Silva. Ou seja, lá na frente os atacantes precisam afinar essa pontaria, até porque depois do Ceará o Fluminense tem uma sequência intensa contra os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Tem Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e também, antes disso, o Mirassol. Então não vai ser fácil essa sequência, Gláucia. Boa, Beta. Obrigada pelas informações. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí, trazendo esta fase do Fluminense pra gente. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos de Copa do Brasil. Tiveram os seus dias definidos, divulgados ontem pela CBF. Tá aí as datas detalhadas das semifinais. No dia 10 de dezembro, Cruzeiro e Corinthians. No dia 11, Vasco e Fluminense. Os jogos de volta no dia 14 de dezembro, Corinthians e Cruzeiro. E depois, também no dia 14 de dezembro, Fluminense e Vasco. Os jogos de volta sendo disputados no domingo, às 6 horas da tarde. Vamos para mais uma pausa aqui no nosso Sport Center. André Linares chega com... passou alguma coisa por aqui. Pode ser que seja. Roberta Barroso chegando com a gente mais uma vez, também para falar desse Fluminense no G6 do Brasileirão, Beta. Bem-vinda, um beijo.
Beijo, Glaucia, para você, amigos, fãs de esporte. É isso, Fluminense no G6 cumpriu essa missão contra o Ceará. Tá olhando para cima, passou o Botafogo na tabela de classificação. Vai ter uma sequência duríssima depois do jogo contra o Ceará também, porque o próximo compromisso no final de semana é justamente contra o Ceará pelo segundo turno aí do Campeonato Brasileiro, mas depois encara os 4 primeiros colocados do Brasileirão: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Essa sequência dificílima o Fluminense terá pela frente. Ontem conseguiu essa vitória com arbitragem polêmica, porque teve ali aquela falta marcada pelo juiz. O Marlon teria colocado a mão na bola, mas a bola acabou batendo mesmo na costela do jogador. Os atletas do Ceará até falaram que depois o árbitro admitiu o erro, mas foi ali um erro que acabou decidindo mesmo a partida, porque o René cobrou a falta direto para o gol e balançou as redes. Fluminense conquistando esses 3 pontos. Ontem, mais uma vez, o Flu buscava espaços, principalmente com o Lúcio Acosta, ele que vem ganhando mais espaço, com o Zubeldia, foi um dos responsáveis, tem sido, né, pela criatividade desse Fluminense, mas no próximo compromisso, nesse final de semana, não estará disponível. Levou o 3º cartão amarelo, então o Zubeldia terá que pensar aí numa estratégia para funcionar também essa competitividade do time do Fluminense, que os últimos 3 jogos, inclusive, que o Fluminense venceu, foi pelo placar de 1-0, um placar magro, mas que garante os 3 pontos. Só que os atletas que balançaram as redes nessas partidas foram jogadores da defesa: René, Samuel Xavier e Thiago Silva. Ou seja, lá na frente os atacantes precisando ajustar essa pontaria. Glaucia, eu volto com você. Boa, Beta, obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho aí para você. Sequência boa essa do Zubeldia, que leva esse Fluminense ao G6, mas importante a informação que a Roberta traz, né? O que é essa sequência de Brasileirão agora? Pegando a turma ali da parte de cima da tabela, jogos complicados para fazer frente a quem briga por título, a quem diretamente também está brigando por vaga de Libertadores. Essa é a vidinha na sequência, Donk. É, complicadíssima, né? Então é bom até para construir a confiança do trabalho. Acho que tem sido um time sólido. Até falei dos números do Maracanã, impressionante o que o Fluminense tem feito em casa. Tem desperdiçado algumas oportunidades, como a gente viu no jogo de ontem, mas você vê coisas funcionando, né? Acho que o Acosta cada vez mais estabelecido como uma peça importante, a situação das bolas paradas mais uma vez definindo, e agora chegando embalado para uma sequência que não é nada fácil. Acho que o Fluminense entra sim numa briga por uma vaga direta na Libertadores. O trabalho do Zubeldia, o bom início é muito bom, só que existe uma possibilidade de instabilidade no que diz respeito a resultados, né? Também não dá para ficar também sendo muito questionar demais caso não mantenha o nível de aproveitamento que tem tido, muito por conta da sequência da tabela que vai ter agora. E a gente fala de um Fluminense, nós agora há pouco trouxemos também as datas de Copa do Brasil, né? Tem esse mês de novembro com o Brasileiro e tudo mais, mas também já pensando depois nessa reta final de Copa do Brasil, né? Também o Zubeldia acho que vai ter que pensar, equilibrar aí essa sequência de trabalho, né, Malu? Então, foram 8 jogos com o Zubeldia, né? Apenas 2 derrotas. O time está bem consolidado, né? A diferença em relação assim, ao campo de ataque, principalmente o Lúcio Acosta, que realmente ali pegou como a função de camisa 10 de organizador desse time. E aí o time criando muito mais oportunidades. Tem a questão do Zubeldia ali revezando principalmente o centroavante, né? Ora o John Kennedy, ora o Cano. Enfim, o Everaldo, que realmente perdeu bastante espaço, mas ele ali vai revezando o centroavante para justamente tentar achar. E eu acho que o Fluminense pode olhar esse mês de novembro ainda para o Brasileiro, definir realmente a parte de cima da tabela, poder ter justamente essa aproximação, pelo menos nessa pré-Libertadores, como a gente viu agora com a vitória entrando no G6. E a Copa do Brasil deixa para quando chegar a mesma hora, dezembro, quando já tiver acabado o Campeonato Brasileiro. Essa mudança, né, nas datas fez com que os clubes que tivessem, né, os 4 clubes envolvidos ainda na Copa do Brasil, pudessem se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que o Fluminense... Tá difícil, hein? Que o Fluminense do Zubeldia possa aí simplesmente se dedicar
ao Campeonato Brasileiro e depois, quando acabar mesmo, pensar na Copa do Brasil. Ó, no domingo, enfrenta o Ceará mais uma vez. Esse jogo, lembrando, a turma jogou atrasado da 12ª rodada. Sim. Então já seria o encontro agora no retorno lá no Ceará, no Castelão, no domingo. E aí sim começa essa sequência que a gente está falando com o Mirassol na próxima semana. Semana que vem também, meio de semana... semana de Brasileirão, né? Aí recebendo o Mirassol no Maracanã. E aí vai esse enfrentamento com esses times de parte de cima da tabela. Cruzeiro, depois na sequência, enfim. Essa é a vida do Fluminense do Zubeldia nesse Brasileirão. Mas brigando ali por G6. A gente também espera para ver se vai abrir esses Gs aí, mas já se colocou ali nessa briga também. Eu acho que isso que é de se pontuar. Um Fluminense que também, ao longo da temporada, teve seus altos e baixos e esse impacto inicial do Zubeldia. Tem sido muito positivo e a briga tá pesada, né? Porque você vê times assim mais consolidados, por mais instável que seja, mas tem o Bahia, você tem um Vasco em grande momento. Mas eu tô muito com o que o Gelson falou, assim, acho que você consegue focar agora na disputa do Campeonato Brasileiro, até para você construir cada vez mais uma base. A gente tá falando de um técnico que chegou o quê? Setembro? São 8 jogos. Então, pouquíssimo ainda. Então, assim, a gente tá falando de um momento positivo, de 5 vitórias em 8 jogos, só 2 derrotas, como o Gelson lembrou, mas ainda tá construindo uma base, estabelecendo o seu método de trabalho. Então, acho que é importante ter isso em mente, dá para focar no brasileiro e aí sim, depois, com um time já mais estabelecido dentro da nova comissão técnica, pensando na disputa da Copa do Brasil. O primeiro jogo dele foi dia 28 de setembro. Então, a gente está no dia 30 de outubro. O cara chegou no final de setembro. Pois foi anunciado no dia 25 de setembro. Primeiro jogo dele tem um mês, basicamente. Tem um mês de casa. E 8 jogos. Suco de futebol brasileiro. Futebol brasileiro e suco puro, né? E a gente até se perde, realmente. Um mês de trabalho, 8 jogos. É isso. O cara chegando no final da temporada e aí tendo que dar um jeito nessa equipe do Fluminense. Mas a gente até falava na época, né? Que o Renato acabou ali, né? Ficou... Enfim, a gente não pode falar exatamente o que aconteceu com o Renato, mas ele perdeu a paciência, vamos jogar dessa forma. Mas o Zubeldia, quando ele chegou no Fluminense, não tinha terra arrasada, né? Diferente de outros treinadores que chegam para assumirem os clubes aí na reta final do ano. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 1-0 sobre o Ceará. E no domingo o Fluminense tem o Ceará novamente pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, como eu prometi, trazer a classificação, a tabela já na tela. Tá aqui, ó, o Fluminense enfrenta o Ceará domingo no Castelão às 16 horas, 4 horas da tarde. Na classificação tá ali o Fluminense no G6, zona da Libertadores, 47 pontos em 30 jogos, são 14 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. O Tricolor fez 37 gols, tomou 35, tá com saldo de 2 e 52,2%. Vencendo o Ceará domingo, o Fluminense chegou aos 50 pontos. Ultrapassa o Bahia e aí precisaria torcer para o Bahia tropeçar para conquistar esse 5º lugar. O Bahia tem 14 vitórias, o Fluminense ganhando iria a 15. Então, se o Fluminense ganhar, só depende de o Bahia empatar. Não precisa nem perder, só empatar. As duas equipes já vão ficar com 50 pontos, mas o Fluminense vai ter uma vitória a mais. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.